Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo faremos uma breve análise do histórico encontro entre o presidente Donald Trump e o ditador Kim Jong-un. Afinal, o que cada lado ganhou com isso? A Botas Vento é uma empresa 100% nacional, especializada em calçados técnicos impermeáveis de alta performance, sempre preocupada com o conforto, a durabilidade e a tecnologia. Os calçados de nível internacional foram adaptados à nossa realidade de clima e de terreno, sendo perfeitos para qualquer tipo de aventura, mesmo aquelas mais exigentes. Conheça a variada linha de produtos da Botas Vento no site, cujo link está aqui na descrição, e se inscreva também na página Facebook para estar sempre atento às novidades. E para marcar o início da parceria com o canal, um desconto exclusivo de 20% em todos os produtos do site. O cupom e as regras da promoção estão na descrição. Ontem, dia 12 de junho, ocorreu um dos mais antecipados encontros entre líderes dos últimos tempos. Após quase um ano e meio de trocas de insultos e acusações, o presidente Donald Trump e o ditador Kim Jong-un encontraram-se frente a frente. Esse encontro foi o culminar de 7 anos de uma política extremamente agressiva de desenvolvimento armamentista na Coreia do Norte, um período no qual os norte-coreanos, graças muito provavelmente a ajudas externas da China e da Rússia, conseguiram desenvolver mísseis balísticos intercontinentais e bombas nucleares de hidrogênio miniaturizadas. O desenvolvimento dessas armas só foi possível graças à posição fraca e permissiva de Washington durante as administrações anteriores, começando na administração de George W. Bush e passando pela administração de Barack Obama, um período de 16 anos no qual os Estados Unidos estiveram muito mais interessados e focados no Oriente Médio. E a Coreia do Norte, aproveitando-se disso, aproximou-se da China e da Rússia e acelerou o desenvolvimento dos seus mísseis e das suas bombas nucleares. Quando o presidente Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2017, já era tarde demais para impedir o inevitável. Kim Jong-un, vendo no presidente Trump um adversário muito mais duro, acelerou seus programas em 2017, realizando muitos testes de mísseis, alguns deles realmente perigosos e que envolveram inclusive sobrevoos sobre o Japão. E também realizou um grande teste nuclear com uma bomba de hidrogênio miniaturizada, capaz de ser encaixada no topo dos mísseis que tinha testado. Apesar dos esforços do presidente Trump para conter esses avanços, a Coreia do Norte já vinha tão lançada e embalada, e a parceria com os chineses e com os russos já estava tão enraizada, que foi mesmo impossível evitar. Os Estados Unidos tentaram de tudo, inclusive fortes e importantes sanções, que apesar de terem sido aprovadas por unanimidade na ONU, incluindo os votos da Rússia e da China, não impediram a conclusão do desenvolvimento do programa nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte, que, como referi, já estava muito avançado. Quando um país tem armas nucleares no seu arsenal e meios capazes de lançá-las, o tipo de diálogo muda, já que por motivos óbvios, não é boa ideia entrar em guerra com um adversário capaz de destruir cidades inteiras com um único míssil. E foi isso que aconteceu com a Coreia do Norte, após ter se confirmado que aquele país tinha, de fato, entrado para o seleto grupo de potências nucleares. Se antes a Coreia do Norte já era uma ameaça perigosa apenas com mísseis e artilharia convencional apontada para Seul, com bombas atômicas e mísseis intercontinentais, o nível dessa ameaça multiplicou-se. Durante meses, o presidente Trump e o ditador Kim Jong-un trocaram insultos pessoais e ameaças que, em algumas ocasiões, lembraram aquelas brigas dos tempos da quinta e da sexta série. Mas com as armas prontas, deixou de ser interessante, tanto para a Coreia do Norte como para os Estados Unidos, manter esse nível de ameaças e de provocações, com a opção de uma negociação mais direta e formal, de repente passando a ser encarada de uma forma mais positiva. Os primeiros contatos passaram, obviamente, pela Coreia do Sul, com o primeiro-ministro sul-coreano Moon Jae-in encontrando-se frente a frente com Kim Jong-un no final de abril, um encontro que se repetiu no mês seguinte, no dia 26 de maio.
Mas o verdadeiro objetivo de Kim Jong-un era um encontro pessoal com o presidente Trump, já que isso colocaria formalmente o seu país no cenário político internacional. E para o presidente Trump, já era interessante diminuir o nível das tensões na região. Afinal, ele agora estava lidando com um país com capacidade nuclear plena. Para a Coreia do Norte, outro ponto importante era o fim das sanções econômicas votadas por unanimidade nas Nações Unidas. Apesar de haver evidências de que a Rússia e a China estiveram contornando essas sanções através do fornecimento secreto de matérias-primas, é um fato claro que essas sanções estavam atrapalhando os planos de Kim Jong-un em avançar ainda mais com seu programa de mísseis e de armas nucleares. E por isso, como era realmente interessante para ambos os lados, os dois líderes se encontraram ontem, dia 12 de junho, em Singapura. Um encontro verdadeiramente histórico, já que foi a primeira vez que um presidente em exercício dos Estados Unidos se encontrou com um líder norte-coreano. No entanto, como referi nesse vídeo, publicado no canal um dia antes do encontro, muita pouca coisa de concreto foi alcançada nessas conversações. Como referi naquele vídeo, a questão da desnuclearização esteve sempre presente, mas nada de realmente sério foi formalmente acertado, com ambos os líderes assinando uma espécie de carta de intenções para que no futuro essa questão pudesse ser tratada. Nesse documento, a Coreia do Norte afirmou que está disposta a trabalhar para a desnuclearização da península, mas os analistas concordam que é muito pouco provável que eles abram mão dessas armas, as únicas que realmente fazem alguma diferença atualmente no mundo. De acordo com alguns especialistas, tendo em vista o ritmo de funcionamento das centrais norte-coreanas de enriquecimento de urânio, aquele país deve ter de 20 a 60 ogivas prontas, algumas delas miniaturizadas e prontas para serem encaixadas no topo de mísseis balísticos intercontinentais. Por isso, é difícil imaginar que todas essas armas, que foram as que abriram as portas para esse encontro, serão simplesmente destruídas. É certo que esse encontro foi um avanço importante para uma profunda diminuição nas tensões da península, afastando bastante o perigo de uma guerra. Mas em termos realmente práticos, no sentido da paz propriamente dita, pouco foi feito, já que o que se tem nesse momento é apenas um equilíbrio baseado no medo mútuo. Essa reunião serviu também para reforçar ainda mais a ditadura de Kim Jong-un na Coreia do Norte, eliminando toda e qualquer esperança de queda daquele regime. Vale lembrar que a Coreia do Norte tem uma das ditaduras mais fechadas e que exerce o maior nível de opressão e censura sobre o seu próprio povo. Uma triste realidade que agora, depois dessa reunião, promete não mudar muito nos próximos tempos. Resumindo e concluindo, o encontro foi muito bom e muito positivo para diminuir as tensões, mas a Coreia do Norte continuará sendo uma potência nuclear e o povo norte-coreano, infelizmente, continuará vivendo e sofrendo debaixo de uma ditadura terrível. A administração do presidente Trump também saiu muito reforçada desse encontro, pois, como referi, foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos se sentou com um líder norte-coreano. Mas infelizmente, apesar de todos os esforços, o presidente Trump não pôde reverter aquilo que os 16 anos de administração Bush e Obama fizeram. Ele fez o que pôde, através de duras sanções e de uma postura realmente firme contra o programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte. Mas com as armas praticamente prontas e operacionais, já não restava mesmo nada a fazer, a não ser avançar pela via do entendimento e da negociação. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal.
feel really great. We're going to have a great discussion, and I think tremendous success. We'll be tremendously successful. And it's my honor, and we will have a terrific relationship, I have no doubt. 여기까지 오는 길이 그리 쉬운 길은 아니에요. 우리한테는 우리 발목을 잡는 그 과거가 있고 또 그릇된 국민과 관행들이 우리 때로는 우리 눈과 귀를 가지고 있었는데 우리 모든 것을 이겨내고 이 자리까지 왔습니다. Tremendous success together, and we'll solve a big problem, a big dilemma that until this point has been unable to be solved. And working together, we will get it taken care of. 한국을 지도하고 싶었던 과거를 우리가 we will be successful. And I look forward to working on it with you. It will be done.